Bom, pessoal, esses dias eu peguei um caso aqui no consultório de uma queimadura, de uma baixa de visão pelo eclipse solar. E a gente viu recentemente que teve esse eclipse solar. Então eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre esse caso para a gente entender melhor o que aconteceu. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Anderson Braz, sou oftalmologista e criei esse canal exatamente para isso, para trazer informações, para ajudar vocês a cuidar cada vez melhor dos seus olhos e da sua visão. Então vamos lá. Recentemente a gente teve o eclipse solar e muitas pessoas ficaram curiosas para exatamente ver a imagem do eclipse, né, da Lua sobrepondo o Sol. E a gente teve várias pessoas, vários especialistas, vários oftalmologistas alertando sobre os cuidados que a gente tem que ter para não olhar diretamente ao Sol. São os mesmos cuidados que a gente tem que ter com a pele, né? Quando a gente vai se expor ao Sol, a gente passa protetor solar. Com os olhos não é diferente. Então, se a gente for olhar diretamente para o sol, a gente precisa se proteger. Os raios solares, eles podem queimar, podem trazer queimaduras no olho e podem ser prejudicial à nossa visão. É claro, se você for dar uma olhadinha rápida para o sol, aqueles 10 segundinhos, 15 segundinhos, isso não vai fazer tanta diferença. Mas quando você quer ver um eclipse, quando você quer ali prestar atenção, ver que imagem forma, ver a imagem se formando e a imagem indo embora, então aí você precisa se proteger. É muito tempo de exposição dos seus olhos olhando diretamente para a luz solar. Então a gente teve vários vídeos, várias pessoas explicando que tem que se proteger, tem que ter um óculos com proteção, mas mesmo assim a gente pega alguns casos pós-eclipse de pessoas que têm acometimento na visão e às vezes até perdas irreversíveis. Então, se você olha muito tempo para o sol sem a proteção, você acaba desenvolvendo queimaduras. Podem ser queimaduras na parte mais superficial do olho, geralmente são queimaduras na córnea, que é uma lente natural que a gente tem no nosso olho. É a primeira lente, é a lente que entra em contato com a pálpebra, então é a lente onde a nossa lágrima está ali para lubrificar. Então você pode ter queimaduras na córnea, né? A córnea tem epitélio, a córnea tem pele, então a primeira camada de proteção do nosso olho é a córnea com o seu epitélio, com a sua pele. Como é epitélio, e epitélio geralmente ele se regenera, então geralmente você tem aí uma perda de visão, ou seja, você diminui a sua visão, mas geralmente você tem uma perda de visão reversível. Você usa colírio, usa medicações, faz alguns tratamentos e você acaba recuperando. Ou, às vezes, você pode ter ali uma pequena cicatriz, que dependendo do caso você pode corrigir com cirurgia. Mas existem os quadros mais graves, né? Então, se a gente for penetrando, se o sol for penetrando ao longo das camadas do olho e for entrando, né? Ele pode ir ali prejudicando o cristalino, então você pode ter ali uma catarata precoce, né, por uma exposição solar. É raro você ter por uma única exposição aguda ali, mas pode acontecer. E pacientes que têm uma exposição solar crônica de muito tempo também pode desenvolver essa catarata um pouco mais cedo, né, uma catarata precoce. E a catarata nada mais é do que uma opacificação de uma outra lente que a gente tem no olho, que é o cristalino. Então o cristalino, como o nome já diz, é uma lente que tem que ser transparente e por algum motivo, seja ele por envelhecimento, seja ele por medicação, por trauma ou até mesmo pela exposição ao sol, ele começa a se opacificar. Se você tem uma lente que é para ser transparente e agora ela está opaca, você não consegue deixar a luz entrar no olho com toda a intensidade e você acaba embaçando a sua visão. Se você tem uma catarata, também é um quadro reversível, você consegue corrigir com uma cirurgia de catarata. Claro que você ali vai estar substituindo o seu cristalino, que é uma lente natural, por uma catarata, provavelmente uma catarata precoce, né? Então você tem todas as comorbidades de fazer uma cirurgia dessa precoce. E existe o caso mais grave, que é o caso que chegou aqui no consultório. Eu vou deixar aqui no vídeo para vocês perceberem, verem a lesão. Então a gente tem uma maculopatia solar, que nada mais é do que uma queimadura, só que uma queimadura na região da mácula, na região da fóvea, que é uma região da retina. A retina é como se fosse o filme de uma máquina fotográfica. Então você tem uma máquina fotográfica que capta ali a luz com as lentes e chega até o filme para imprimir ali naquele filme a imagem. Então a retina é exatamente isso. É o fundo do olho, é onde você recebe as informações da luz que entra no olho para dali captar e transmitir para o cérebro para a gente poder ter a identificação dessas imagens e efetivamente enxergar. Então, quando você tem aí uma maculopatia solar ou uma queimadura por sol, você acaba alterando a estrutura da retina ou da mácula, que é por onde a gente enxerga bem. E isso
é o quadro mais grave. Por quê? Porque retina é nervo, e nervo a gente não tem, né, uma regeneração. Nervo não regenera, nervo não cria novos nervos. Então a retina vem com a gente ali da nossa embriogênese, da nossa formação na barriga da nossa mãe, e ela vai levando aí a nossa vida inteira. Então é como se fosse uma lesão numa medula, né, que a gente vê pessoas que sofrem acidentes, acabam ali tendo lesão na medula, que também é nervo, e acabam perdendo os movimentos, e geralmente essa perda de movimento é definitiva, né, uma sequela de AVC, por uma perda ali de neurônios, né, por um AVC, por um derrame, também geralmente é uma perda irreversível. Então na mácula, na retina, que também é nervo, não poderia ser diferente. Então eu recebi aqui no consultório o quadro de uma pessoa de 22 anos, jovem, não usa grau, enxergava super bem e passou 1 hora ali admirando, contemplando o eclipse, porém sem nenhum tipo de proteção. Então ela chegou com queixas de mancha na visão. Então algumas regiões ali da visão dela ela não conseguia enxergar bem. Então ela veio aqui fazer o exame no consultório, a gente botou algumas letras para ela ler. Algumas letras ela lia e outras ela saltava, e ela acabava tendo que mexer um pouco o olho ou o rosto para enxergar todas aquelas letras. Então ela ficou com manchas, com sequela. E aí quando a gente faz o exame, esse que a gente mostrou aqui no vídeo, você consegue perceber bem uma mancha aí, que é uma mancha da lesão, da queimadura. Então você tem uma retina normal, sem essa queimadura, e você tem uma retina com a queimadura. E infelizmente esse é um quadro irreversível, porque é uma queimadura no nervo, e nervo não vai regenerar, não vai aparecer novos nervos. Então você acaba ficando com aquela sequela ali meio que definitiva. Então é sempre muito importante você seguir as recomendações e as orientações de profissionais qualificados, oftalmologistas, para cuidar bem dos seus olhos. Então, toda vez que você vê uma dica, uma informação dessa, escute com atenção e siga, porque senão você pode se prejudicar bastante e às vezes até de uma forma definitiva. Tudo certo? Então é isso. Curte aqui o canal, compartilhe com todo mundo, já segue para não perder mais nenhuma informação e eu te vejo no nosso próximo vídeo.